Sega. Olá, pessoas! Olá, Estamos voltando com mais um Casal Joga! hoje jogando... vocês estão vendo aí na tela, Valkyria Chronicles. Ele foi considerado o melhor jogo de 2010 para PS3. Produzido pela Sega. Como deu pra vocês verem no começo do vídeo. Bom, a gente tá pegando uma parte aqui mais pra frente, porque o jogo já foi iniciado, mas só não foi ainda zerado. Porque ele é um tantinho difícil. Mas não é um jogo ruim não, é só realmente falta de tempo e por ele ser um pouquinho difícil. A Dark Quaid ainda está jogando ele, mas eu particularmente zerei a minha versão do jogo, mas aqui estamos usando a versão do jogo dela. A gente não vai fazer nenhuma missão agora da modo história. A gente só vai exibir um pouco do gameplay dele. E, é claro, explicar um pouco sobre o jogo. Na verdade vamos fazer uma missãozinha do modo história, mas é uma missão que é um pouco difícil, apenas para tutorial para quem tiver perdido com ela também. Ela realmente assim, se você vê, ela originalmente não é para ser difícil, mas acabou se tornando por uma questão de estratégia a ser usada. Então, vamos lá. I hear that. It really is one of the most beautiful things about this town. Well, citizens, our enemy can't be far behind. I thank you for your help. Goodbye, and take care. Um corte rápido agora para a missão. Aqui estamos fazendo uma das primeiras missões do jogo, que é a missão da ponte, correto? A missão número 4, para ser mais exato. E aqui é a parte onde você seleciona as suas unidades que você vai levar com você para a batalha e a posição delas. As posições são pré-definidas de onde você pode colocar. O tanque geralmente tem uma posição imutável, se você decidir levá-lo, mas geralmente ele é obrigatório na missão de história, como é o caso. Essa na verdade não é a missão mais difícil do jogo, existem outras mais difíceis. Porém essa é a primeira que representa um grandíssimo desafio, por causa da forma como você tem que fazer a estratégia, porque senão já era. Bem, para agilizar aqui, existe um grupo, vamos falar um pouco da mecânica do jogo, enquanto a missão é passada pra gente, que é: existem alguns grupos de unidades especiais nesse daqui. Eles são o tanque, que consome dois pontos de ação. Vocês vão ver já já os pontos de ação aparecendo aí na tela. E as demais unidades de solo que usam Normalmente um ponto de ação cada. Existe o tanque, a princípio nós só teremos o do protagonista, que tem um nome engraçado. Edelweiss. E diversas tropas com um tipo diferente. Elas são o Scout, que é essencialmente o batedor, é a unidade que possui o maior deslocamento entre todas as unidades, até mais do que o tanque. Mas ela tem um dano relativamente médio para baixo. Mas ela compensa isso com mobilidade, uma boa precisão a longa distância até, e granadas para usar em emergência. No caso, se você for evoluindo as tropas, o Scout é o mais fácil de se tornar o Sniper, que é o excelente a longa distância. A segunda unidade mais comum de você utilizar vai ser o Shock Trooper.
Os Shock Troopers são as unidades de maior capacidade de dano contra unidades normais. Eles usam metralhadoras e eles não têm tanto deslocamento assim. Mas é o bastante para você, por exemplo, chegar num inimigo mais rapidamente, mas não verificar uma área, por exemplo. Então geralmente você deve utilizar os Colt primeiro para verificar a área e depois o Shock Trooper para eliminar os inimigos nela. Por excelência, o próximo é ninguém mais, ninguém menos do que os lanceiros. Os lanceiros são de extrema importância, apesar deles terem um deslocamento muito fraco, mas eles são de extrema importância principalmente para destruir os tanques de guerra. Porque uma lança deles é realmente bem interessante, elas são bem fortes, bem potentes. Na verdade é uma bazuca. É. Mas é lanceiro porque elas parecem realmente lanças. A outra unidade, que é essa que parece esqueci o nome do negócio. Médico? Não é bem o médico, eles estão como mecânicos. Sim. E também carregam o equipamento. O médico só aparece quando tem alguma unidade caída e você com outra unidade chega perto e fala médico, aí ele aparece. Ou ela. Também temos, como eu falei mais cedo, as unidades sniper. Essas unidades elas têm pouco deslocamento, mas têm uma precisão e, é claro, uma mira muito boa de longa distância. Em contrapartida, no entanto, além dela não ter um deslocamento muito bom, o que é difícil para ela chegar em certos lugares sozinha, eles também têm outro pequeno ponto fraco, que é uma quantidade limitada de balas. Os lanceiros também têm uma quantidade limitada, mas levando em conta o alvo que eles têm, geralmente não é um grande problema. Os mecânicos também andam armados para autoproteção e carregam as armas para recarregar em todos, incluindo aqueles que tecnicamente não precisam, que são os Scolts e os Shock Troopers. Mas eles carregam se você passar por eles. Com relação à necessidade principal deles é a dos mecânicos. Aí foi uma visão de como funciona o sniper. Mas como eu estava falando, eles ficam normalmente atrás do tanque, fazendo reparos constantes. As principais funções do mecânico são reparar o tanque, curar e alvejar alguns inimigos em suporte aos Colt ou ao Shock Trooper, mas principalmente também recarregar de munição, tanto do Lancer quanto do Sniper. Como eu disse, eles têm munição limitada e, embora eles costumem ter a habilidade de recarregar uma bala por turno, nem sempre, alguns têm, outros não, vamos falar disso em breve, a maioria deles não tem, então você precisa chegar próximo a esses personagens e ele vai recarregar sem menor ação nenhuma. Vocês devem ter ouvido o som dele quando a gente estava acabando de usar ele, passando no largo e vai dando sozinho de recarregar. A função, aliás, esqueci de falar, a função principal do Lancer é eliminar tanques. Na verdade eu falei. Falou? Falei. Tudo bem, desculpa. Aí, o largo eliminando um tanque. Vamos deixar claro. Os Lancers, no entanto, tem um ponto fraco. Enquanto quando acabar um turno, o turno oponente, os inimigos vão se mover, como vocês vão ver. Todas as unidades, com exceção do Lancer e da Sniper, vão reagir aos movimentos do inimigo. Então, se o inimigo passar próximo de um Scout ou um Shock Trooper, e até mesmo de engenheiro, eles vão atirar como se estivesse no turno dele, como vocês puderam ver agora a Alice atirando. Os Lancer e o Sniper não são capazes de atirar durante o turno do inimigo, eles ficam literalmente vulneráveis ao ataque oponente. Outro problema também são os tanques. Embora seja relativamente fácil, seja na verdade muito difícil destruir um tanque, todos os tanques, incluindo o do protagonista, têm a parte de trás exposta, que é aquela fonte azul que vocês viram brilhando. É literalmente o ponto fraco de todos os tanques. Alguns tanques maiores podem ter 2 ou mais deles. Esse tanque, se for alvejado com uma granada, ou principalmente com um torpedo de um dos Lancers,
geralmente vai dar instant kill no tanque. Ou pelo menos vai deixá-los bem enfraquecidos. Então você deve sempre pensar em manter a bundinha do seu tanque protegida. Exato. No caso, também existem essas outras fontes de luz que são fixas no chão. Essas daí, se você estiver perto de um tanque, você pode atirar nelas para elas explodirem e causar dano no tanque. Normalmente causa instant kill quando isso acontece. Outra coisa, vocês viram que o Largo destruiu um tanque mais cedo que quebrou uma medalhinha. Aquele era um ponto de ação. Quando você destrói, ou o inimigo destrói de você alguém de importância, seja um tanque ou seja uma unidade, normalmente com um uniforme vermelho, significa que tirou um ponto de ação. Se tirou um ponto de ação, aí o seu inimigo vai ter menos pontos de ação. O mesmo acontece pra você. Apesar de que você não vai estar com um uniforme diferente, você vai saber quem é que tem um ponto de ação por ser alguns dos líderes. Por exemplo, a Alicia ou o próprio Welkin, que é o protagonista. Apesar que se o Welkin geralmente falece, é fim de missão. Ou algumas vezes é a Alicia, outras vezes os dois. Além desses dois, que são os protagonistas, o Largo e a Rose também são comandantes da sua tropa. E levar eles garante um ponto de ação extra, mas se eles tombarem, você fica com um ponto de ação a menos. Algumas missões especificam também de não deixar um dos dois morrer, principalmente quando eles são missões de história em que ambos têm suma importância. Bom, agora eu vou falar um pouco também da história. Por excelência, esse jogo é antigo, mas ele é muito bom. A história dele, eu não sei se vocês já viram o anime, é sobre esse país que está em guerra. Na verdade, existem 3 países no total. 2 entraram em guerra, que são o Império e a República. E no meio deles tem esse pequeno país que é a Gália, que, por consequência, é o país dos nossos protagonistas. Mas não é só a guerra simples. Originalmente, eles parecem uma mistura da Primeira com a Segunda Guerra, devido ao armamento e também ao maquinário que usavam. Porém, no país do Império, eles estavam fazendo algumas experiências alguns anos antes da guerra e mesmo depois do início da guerra, com algumas garotas. Principalmente na divisa com a Gália, que é esse pequeno país. E, é claro, essas meninas são descendentes ou receberam sangue de valquírias, então elas podem vir a ter poderes de valquírias. Mas não fique achando que vai ficar sempre com batalhas épicas, porque isso não é o foco da história. O foco da história são a intriga política, a história de guerra e, é claro, o desenvolvimento de táticas, como aparece no jogo. Nesse jogo você acompanha a Alicia, o Welkin e a irmãzinha dele, que agora não estou me lembrando o nome, mas ela é muito fofa, para tentar ajudar a defender o país deles. Eles entraram para a milícia, que é uma parte do exército um pouco mais, que aceita pessoas mais simples, mais comuns que não são realmente militares, para ajudar a tentar auxiliar na guerra, em algumas batalhas menores muitas vezes. E eles fazem parte de uma tropa. O Welkin, por ser filho já de militar, de um herói de guerra, ele foi escolhido para ser o líder da tropa 7, que tem esse grupo todo, incluindo o Largo e a Rose. E a Alicia é sua segunda em comando. E por excelência essa história. É claro que também mostra um pouco do outro lado. Nem todo mundo do lado do Império é inimigo. Quer dizer, é um inimigo, mas não é má pessoa. E também tem o pessoal da República, apesar de que só no jogo mesmo que você vai conhecer um pouquinho eles melhor, já que é o material original.
No anime não chega a mostrar o pessoal da República direito, só sabe que eles existem. E que são eles os verdadeiros inimigos do Império, que quer expandir e dominar o mundo. Bom, sem mais delongas, a história é basicamente essa. O jogo também teve 2 continuações para PSP. O 2, que é literalmente a sequência mesmo, e o 3. Só que o 3 não é uma sequência, porque a história dele se passa durante os acontecimentos desse primeiro jogo. O 2, ele é uma sequência porque eles passam alguns anos mais tarde, depois da história do 2, com um novo grupo de protagonistas. E é isso, pelo menos a parte da história. Agora que já falamos do jogo e também das mecânicas básicas e um pouco da história, eu vou falar um pouco do sistema de gameplay dele um pouco mais aprofundadamente. Primeiramente, o jogo ele mistura características de Action RPG com RPG tático. Sim, como Fire Emblem e outros, como você pode ver. Você tem um grupo de unidades que você pode controlar no campo de batalha de 2 formas, tanto taticamente quanto no modo de ação. Embora você efetivamente precise calcular bem cada movimento, saber a distância e outras coisas, é relevante também você saber fazer boa mira, escolher o alvo certo que deve atacar e eliminar primeiro. Qualquer coisa que você faça que desperdice seus pontos de ação pode causar consequências mais pra frente nas suas ações. A quantidade limitada de ação, a quantidade de movimentos, dano e até mesmo compatibilidade entre as unidades é de grande importância para você ir longe nesse jogo. Veja, por exemplo, os lanceiros. Levar eles para a linha de frente contra usuários de metralhadora vai significar a morte rápida deles e muita dificuldade para vocês lidar com tanques, que não poderão ser destruídos facilmente com os Colts ou os Shock Troopers. Em contrapartida, tentar derrotar um soldado com um lanceiro é muito difícil. Apesar do grande dano que eles causam em armaduras, eles são relativamente fracos por causar dano em unidades normais de solo. Em contrapartida, o fato de que os Shock Troopers quase não conseguem causar dano em tanques. Também saber quando usar os personagens também afeta. Você pode usar os bônus de ação para dar múltiplos movimentos em um mesmo personagem, mas cada vez que você usa o mesmo personagem em um turno, ele perde um pouco do seu deslocamento máximo, como vocês puderam ver agora. O que significa que não importa se você tem um personagem que é muito forte. Se você não controlar bem ele, ou tentar ficar usando ele demais, você não vai conseguir avançar. Usar os postos de comando do oponente, que você pode tomar, como vocês viram há pouco, é de grande importância para a estratégia, especialmente no uso dos snipers. Quando você, como eu disse antes, os snipers não conseguem se deslocar muito no campo de batalha. E especialmente em campos maiores como este, você pode precisar dele para se livrar de outros snipers inimigos. Então, você poder convocar uma unidade no campo oponente, num lugar mais próximo, é de grande importância. Assim como manter esses postos avançados. Assim como você pode tomar deles, eles podem tomar de você de volta. Ou seja que você tem que proteger o campo que você toma, além do seu próprio. Se você tomar o seu campo principal, é fim de jogo na lata, sem retorno. Outra coisa também. Eventualmente, eles vão te mandar limpar o mapa, dependendo da missão. Tanto missão de treino quanto missão normal pode ser que isso aconteça, outras vezes não. Porém, às vezes é interessante fazer isso, não só porque é divertido, mas também porque muitas vezes, se você não ficar vasculhando o mapa, você não vai conseguir encontrar todas as pessoas. Ali não mostrou, mas eu já tinha feito esse mapa várias vezes, tentando estratégias diferentes, e eu sei que naqueles prédios ali mais atrás, onde está a Alicia, tem muita gente escondida ali, não só os snipers, mas realmente tem muita gente escondida. E à medida que você vai avançando também você tem que tomar cuidado. Com relação aos postos de comando, realmente
eles são de suma importância, principalmente para chamar tropas e levar algumas para descanso. Também, quando tem mais de um mapa que você tem que tomar, ou então na missão, às vezes pode ter de 2, 3, até 4 mapas, às vezes pode ser até mais. Você, para transferir as pessoas de um ponto para o outro, você tem que usar os postos de comando. Tanto o seu inicial, que às vezes é inexistente, quanto os que você pegar. Quando é inexistente é porque você vai ter, em um dos outros mapas, um posto inicial, enquanto os outros você vai estar lá sem a bandeirinha. Conseguindo algum posto em um dos mapas, você pode fazer ligação direta entre os mapas e assim botar tropas para descansar e colocar, botar unidades para descansar e chamar outras para a linha de campo. Apesar de que isso leva um tempo até a unidade nova chegar. Normalmente ela só chega na sua nova ação. Quando você está, por excelência, fazendo a ação que você chamou unidade, você tem que esperar depois passar a vez para o inimigo para poder essa unidade nova chegar. Isso pode te atrasar um pouco, principalmente na sua estratégia. Então você tem que pensar bem em como você vai realizar essa estratégia. Se vai dar certo ou não, só vai depender depois do avanço do inimigo. Se der certo, melhor. Se não, tudo bem. E assim como qualquer RPG tático, você não precisa literalmente usar todas as ações todas as vezes que for sua vez. Você pode economizar algumas delas, por exemplo, e isso pode lhe garantir mais quantidade de ação no seu próximo turno. Algumas vezes também, mesmo que você gaste todas, não importa, se você for diminuindo a quantidade de pontos de ação do inimigo e chamando mais tropas, mais unidades para o seu, ou então só de você conseguir diminuir a quantidade de pontos de ação do inimigo, às vezes pode aumentar as chances de você conseguir pontos de ação. Apesar de que o mais comum é se você tiver a maior parte dos líderes da sua tropa, não só o Elkin e a Alicia, ou o Largo e a Rose, mas também quando você resolve descansar as suas unidades antes de usar todos os pontos de ação. Isso é normalmente muito bom, principalmente quando você começa um mapa que você vê que o inimigo tem muitos pontos de ação, pontos até demais. Porque muitas vezes eles não gastam, e isso vai acumulando cada vez mais, ao nível que eles chegam até 2 linhas de pontos de ação em um turno, no início de um turno. Isso pode ser problemático, então você tem que correr o máximo possível para diminuir os líderes deles e evitar que eles chamem mais líderes de tropa. Então, realmente, a estratégia é tudo nesse jogo. Agora com outras relações com o jogo. Além do modo campanha normal, que você vai seguindo a história dentro do diário, que vocês puderam ver um pouco antes, o jogo ainda tem a opção de skirts, que basicamente são repetir confrontos que você já fez, para conseguir dinheiro e experiência, que você pode usar no quartel-general. O dinheiro você pode usar para comprar armas melhores, uniformes, equipamentos, granadas, cura e, é claro, melhorias para o tanque, que podem torná-lo mais forte, com um canhão mais forte, com um morteiro mais forte ou uma metralhadora mais forte. Ou melhorar tudo junto no mesmo tempo. Fica a seu cargo. Além da armadura. Outras coisas que você pode fazer é ir até o cemitério do quartel-general para poder falar com um ex-soldado veterano, que pode te ensinar algumas táticas de comando. Táticas de comando são comandos especiais que consomem pontos de ação. Ao custo de 1, 2, até mesmo 4, é possível você fazer com que os personagens que você vai usar nesse turno ganhem alguma qualidade, como esquivar-se melhor de um tipo de ataque, resistir mais, causar mais dano, entre outros. Dependendo da situação, esses comandos podem literalmente salvar sua vida num confronto, e eles são de grande importância. Recuar, por exemplo, pode fazer com que você mande unidades que estejam feridas e longe de alguém capaz de curá-las da linha de frente.
salvando assim a unidade e impedindo que você fique um turno sem um personagem, ou até mesmo perder o personagem por não ser capaz de chegar a tempo a resgatá-lo. Você também pode, no centro de comando, ir para o treinamento. O treinamento, além de melhorar as suas tropas, depois com o tempo você pode evoluí-la a algumas unidades e mudar também a função delas. Por exemplo, como eu disse mais cedo, o Scout pode virar o Sniper. Normalmente é a base para o Sniper. Vai depender de como você está fazendo a evolução. E a forma como você vai fazer essas evoluções no treinamento vai modificando ao longo dos jogos. Fora o estilo de controle também, que quando você joga, por exemplo, os botões são... cada botão tem uma função, mas algumas dessas funções são mudadas quando você vai nos jogos de PSP. Outra coisa também que é importante quando você vai montar seu time, que a gente não falou no início. Na montagem do time você também tem que, além das unidades obrigatórias e do número necessário, você também tem que analisar a interação dos personagens, porque todos os personagens têm uma profundidade, mesmo aqueles que são pano de fundo total. A interação deles vai mostrar a evolução da sua tropa e também pode ser muito boa ou muito ruim para a missão em geral, se você não escolher bem. E principalmente a posição que você vai colocar cada personagem. Você não pode, por exemplo, colocar a Roser com a irmãzinha do Elkin logo de cara, a menos que o modo história permita, porque isso pode ser negativo. Ou alguém que seja um Darksen. Originalmente ela não gosta dos Darksens, ela tem um preconceito. E aí isso pode ser bem negativo para sua tropa e, claro, trazer consequências mais tarde. Também diminuir o ponto de experiência que você vai ganhar no fim da missão, se você conseguir completá-la com sucesso, mesmo você tendo feito às vezes escolhas meio esquisitas. Outra característica são os potenciais, habilidades inatas que certos personagens possuem. Ficar mais forte perto de um aliado específico. Por exemplo, a Alicia tem um certo personagem que é apaixonado por ela. Quando ele fica perto dela, ele fica mais forte. Em contrapartida, ele não gosta do Elfin, que é um dos pretendentes da Alicia. Portanto, quando ele está perto dele, ele fica mais fraco. Outros personagens ficam mais fortes quando sofrem dano por serem masoquistas. Outros ficam alérgicos em desertos. Outros gostam de ficar no terreno civil. Outros odeiam os bosques. Tudo isso é relevante quando você entra no campo de batalha. E isso afeta muito a jogabilidade. Alguns podem se esquivar melhor, outros podem ficar com uma mira horrível dependendo do lugar. Os snipers, por exemplo, alguns deles têm a visão noturna e podem atirar bem mesmo no escuro. Outros não. Você deve levar isso em consideração para cada missão e cada unidade que você vai carregar no campo de batalha. E lembre-se, você tem missões a serem cumpridas. Por mais que seja muito divertido eliminar todos os seus inimigos, simplesmente roubar todos os campos inimigos pode ser a solução melhor para terminar uma luta difícil. Sem eliminar todos, principalmente quando aparece a unidade com o símbolo de beta, que é clone de Valkyria, e eles são muito não tem ainda nesse jogo. Isso só vai acontecer do 2 pra frente. Isso foi um pequeno spoiler. Mas aparecem unidades com esse mesmo símbolo no jogo 1, só que não são realmente os clones de Valkyria. São outra coisa. Bem, isso resume o grosso de Valkyrie Chronicles para iniciantes. Para aqueles que quiserem conhecer a série, muito boa, eu adoro esse jogo. O anime também é muito bom, apesar de ter uma quantidade menor de personagens, é porque é muita gente, mesmo para uma série relativamente média. Então não dá pra colocar profundidade em todos eles, se você colocar todos os personagens principais. E por excelência é isso. Essa estratégia que a gente foi mostrar foi uma estratégia um pouco mais agressiva de como realizar essa missão. É o tipo de estratégia que eu adoro fazer nesse jogo, mas eu zerei, né? Eu costumo ser mais cautelosa e isso normalmente é bom, mas eu tentei diversas estratégias, até algumas bem agressivas, e como comigo não deram certo, então eu tive que pedir a ajudinha dele.
E daí, vitória! Bom, por enquanto é só. Eu sou Dark Arcade. Eu sou Letários, espero que tenham gostado. Deixe o seu like. E não se esqueçam de se inscrever no canal e, se gostaram, passar para os amigos. Deixem comentários. Falem se quiserem ver a review sobre o anime de Valkyrie Chronicles ou os ovos de Valkyrie Chronicles. E também se vocês querem que a gente faça algum gameplay de algum dos outros jogos, que a gente tem como. Até a próxima vez. Já, tchau! See ya!